Falar um pouquinho de compliance, riscos digitais e novidades nesse ambiente digital. Hoje em dia é muito comum nós ouvirmos e comentarmos a palavra compliance. O que quer dizer compliance? Vamos desmistificar um pouquinho. Compliance nada mais é do que você cumprir as leis, cumprir as normas, fazer aquilo que todos nós deveríamos fazer. Se a gente puxar isso para o âmbito corporativo, na prática aqui no Brasil, isso automaticamente traz um exercício mais profundo, que seria o levantamento de toda a legislação aplicável no nosso debate aqui às questões digitais, à tecnologia, e a partir desse levantamento a interpretação em cima dessa legislação, quando aplicável, do que pode e do que não pode ser feito. Qual que é o grande gatilho e qual que é o grande ponto aqui de dificuldade? É que a tecnologia, novamente, ela vem tão rápido que às vezes ela traz uma dificuldade para o legislador em trazer a lei próxima dessa evolução tecnológica. Então, quando a gente fala em levantar a legislação para fazer o compliance, para trazer a conformidade, não é só isso. Como a legislação está vindo muito rápido, nós temos que trazer também uma outra coisa, que são as decisões dos tribunais. E aqui no Brasil, vai uma questão importante que eu faço questão sempre de mencionar e de reforçar. Os tribunais brasileiros estão alinhados sempre entre as três primeiras posições com a Alemanha, com a França. Então nós temos oscilando de posições o Brasil, Alemanha e França, França, Brasil, Alemanha, Alemanha, Brasil e França, com relação a questões relacionadas ao direito digital. Nós temos hoje mais ou menos em torno de 110 mil decisões judiciais aqui no Brasil, só de questões relacionadas a direito digital, a software, a redes sociais, a bloqueio de WhatsApp, por exemplo, a imposição de multas, responsabilidade de gestores de segurança, a aplicação de penalidades por negligência, ações de acionistas minoritários contra empresas e contra executivos de empresas por terem sido negligentes, dentre outras questões. 2 exemplos para ficar mais fácil. A primeira ação judicial de quebra de sigilo de um criminoso, para se identificar um criminoso que utilizou o Twitter para a prática de um ilícito, se deu aqui no Brasil. Olha que interessante. A primeira condenação criminal pelo uso de links patrocinados em uma situação envolvendo concorrência desleal também aconteceu aqui no Brasil. Nós temos questões jurídicas que aqui no Brasil acontecem antes até de outros países, ainda que a gente não tenha a melhor legislação, ou até às vezes nem tem legislação. E aqui vai um parênteses também importante. Novamente, em função dessa rapidez, às vezes não dá tempo, e não vai dar tempo da gente fazer legislação. E separando o direito do direito penal e do direito civil, no direito civil o juiz ele é obrigado a julgar o caso, mesmo que não exista lei específica. Como é que o juiz faz? Ele vai usar os princípios gerais de direito, vai usar equidade, vai usar analogia, vai usar usos e costumes. E quando a gente fala em usos e costumes, é aí que a coisa muda um pouco mais. Nós mudamos os nossos usos e costumes a cada segundo, a cada momento. Qual que é o joguinho mais usado hoje, ou mais jogado hoje pelas pessoas? É o Pokémon GO. Pokémon GO, olha que interessante, outro dia me perguntaram no meu pergunta, por que o Pokémon faz tanto sucesso? Na verdade, porque ele é muito simples e porque ele incorpora nessa simplicidade alguns recursos do nosso dia a dia, como, por exemplo, o caminhar, o procurar, o desafio, a pontuação e a interação. Então, foi até uma reedição do Pokémon lá de 93, 94, se não me engano, só que agora com essas características em função dos novos usos e costumes dos nossos atuais smartphones. Então a coisa vai mudando, é simples, fácil e atrai a atenção. Muita gente até questionou, olha, mas o sujeito vai usar o Pokémon, vai cair, vai ser assaltado, vai se machucar, etc. Isso pode acontecer com qualquer situação que leve a pessoa a uma distração. Normal, não é o Pokémon que vai necessariamente fazer isso ou ser responsabilizado por isso. Eu chamo a atenção nesses usos e costumes na questão comportamental, por exemplo, vamos usar o mesmo Pokémon GO, dos termos de uso que a gente não lê. Então nós usamos, fornecemos até uma série de informações, dados pessoais, mas não lemos os termos, não sabemos em que condições estamos fornecendo esses nossos dados. Isso é um pouquinho de compliance. Falando até um pouquinho, uma questão pontual de compliance, usando o exemplo do Pokémon, aqui no Brasil, em função do Marco Civil da Internet, do artigo 7º do Marco Civil, quando fornecemos dados pessoais, quando alguém for coletar um dado pessoal nosso,
esse dado só poderá acontecer, só poderá ser coletado com anuência expressa em destaque a partir de um termo de uso específico e claro para isso. Ou seja, tem que estar escrito assim no termo de uso. E eu vou coletar o seu dado pessoal, você anui, você concorda com isso em destaque? Claro que na prática a gente vai sempre acabar concordando. Ao mesmo tempo, a empresa hoje que coleta um dado pessoal, uma outra questão de compliance, vai ter que dizer onde ela vai armazenar os nossos dados pessoais, como esses dados serão armazenados e qual o propósito desse armazenamento. E depois de um período de 5 anos, cessado esse propósito, nós temos também o direito de pedir a deleção desses dados que foram coletados lá. Na teoria, a lei é bem interessante, mas percebam que nós temos 3 obrigações de compliance diretamente ligados a um exemplo de um jogo, em virtude de uma lei nova, que é o Marco Civil, em um único artigo, que é o artigo 7º, que é o artigo que genericamente fala da proteção de dados pessoais. Mas não é só isso, esse é só o contexto. Então, o que eu quero passar para vocês nesse contexto inicial? Então, novamente, nem sempre a gente vai ter legislação para fazer compliance. Às vezes o compliance vai ser feito com outras questões, notadamente a jurisprudência, as decisões dos tribunais nacionais e até, por que não, de outros tribunais, e até, por que não, também inspirado, o compliance inspirado em outras leis de outros países que o Brasil deve seguir. Por exemplo, as leis de proteção de dados pessoais. Vamos passar aqui algumas imagens para a gente contextualizar. Aqui nós temos uma demonstração dessa alta interatividade que a gente tem hoje. Então, conexão a todo momento, em qualquer lugar, com muita informação, com muito big data, né? Com várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, e isso inclui não só o nosso dia a dia corporativo, mas também o nosso dia a dia familiar. Muita gente até reclama que hoje a gente tem que trabalhar muito mais respondendo mensagens ou colocando conteúdo do que antigamente. Eu também concordo com isso, acho que esse é um cenário que tem que ser levado sempre em consideração, o risco de vazamento de informações em que eu acho que estão controladas, mas podem não estar. Aí seria na questão da colocação voluntária de conteúdo. Não estamos nem falando aqui em montagens, nem invenções, nem mentiras, nada disso. Todos os atos lesivos previstos na lei podem envolver o uso de tecnologia. Vamos reforçar para fixar aquela mensagem que eu quero passar para vocês? Nem sempre a minha fonte primária será apenas a lei para efeitos de compliance. Vamos avançar. Isso aqui é só um resumo, não vou ler, não vou mostrar, só para vocês terem uma ideia de algumas leis específicas para a tecnologia que trazem questões de compliance. Existem leis mais recentes, mais novas, como o Marco Civil, como a Lei 12.737, que é a lei que tipifica o crime da invasão do dispositivo informático, mas nós temos também leis mais antigas. Por exemplo, desde 2001, nós podemos assinar digitalmente documentos nas suas respectivas versões digitais, eletrônicas na modalidade digital, sem a necessidade de usar papel. Isso desde 2001, medida provisória 2200, com força de lei, que é inclusive o sistema mais seguro do mundo, o sistema da certificação digital, usando a criptografia assimétrica em chaves de 2048, sistema brasileiro. Então aqui um resuminho aqui para que vocês tenham uma visão genérica. Falando em compliance, eu tenho que ter de um lado, a partir do dever de diligência, que é uma obrigação legal do gestor, prevista no artigo 1011 e 1016 do Código Civil Brasileiro, eu tenho que proteger ou tentar proteger as informações, nesse caso aqui do nosso debate, da empresa que eu trabalho. Como é que eu posso fazer isso? E muita gente questiona, Renato, qual a melhor solução? Que software eu compro? Você tem um modelo de política de privacidade? Você tem um modelo de contrato, disso, daquilo? Não existe uma resposta X, Y, Z. Cada caso vai ser um caso. Até porque a construção do que pode e do que não pode, lá atrás, e aqui eu quero dar um exemplo prático para vocês, veio da própria jurisprudência. Então, até 2003, por exemplo, daqui a pouco eu mostro, até 2003, a empresa não podia monitorar e-mails dos seus funcionários. Vamos falar de e-mails, mas eu estou usando mensagens como um todo. E-mails corporativos, inclusive, não podiam ser monitorados. Por quê? Por uma questão de interpretação. Até aquela época, os tribunais do trabalho entendiam ou não compreendiam esse contexto na sua plenitude. Então, entendiam que esse monitoramento poderia violar a privacidade do funcionário, privacidade de qualquer um. Nós temos o direito à privacidade, o direito constitucional, previsto também no Código Civil,
eles entendiam que se misturava. Então, ainda que o e-mail fosse corporativo, como estava tudo meio obscuro, isso poderia violar a privacidade, então não poderia fazer o monitoramento. De 2003 para frente, a coisa mudou, e mudou de uma forma bem radical. Não só isso foi melhor compreendido, como houve uma recomendação expressa em quase todas as decisões para que esse dever de diligência fosse implementado sempre que possível e sempre que possível com a informação adequada para os colaboradores, com políticas de segurança claras, políticas de uso de sistemas de informação claras, regulamentos internos claros, treinamentos, educação digital e daí por diante. Hoje, essa parte de compliance é um pouco mais complexa, porque hoje misturou mais ainda. Hoje nós temos o chamado BYOD, né, o Bring Your Own Device. Você usa o próprio dispositivo para questões pessoais e também para trabalho. Então está tudo meio misturado e fica difícil separar o que é da empresa, o que é pessoal. E quando fica difícil, quando a gente tem essa dificuldade, a empresa não vai poder monitorar ou entrar no espaço pessoal. Existem algumas aplicações técnicas que fazem essa distinção, mas eu quero passar para vocês que existe esta dúvida. E sempre que existir a dúvida, a recomendação legal, por precaução, é havendo esta necessidade que se obtenha uma ordem judicial que não é complicado de se obter, mas se obtenha para se ter a legalidade da ação, do controle, do monitoramento, da obtenção da evidência e evitar também uma responsabilidade legal, civil, eventualmente até criminal, se eu não tiver essa ordem. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando houver esta dúvida. Aqui eu resumi, então até 2003 essa era a decisão proibindo, depois de 2003 mudou, os tribunais começaram a entender que o corporativo era uma coisa, merecia a proteção e monitoramento, e o pessoal era outra coisa. Isso não se confunde com ações notadamente pessoais. Então, esse foi o primeiro caso aqui de monitoramento de MSN. MSN pessoal, não corporativo. A empresa foi lá, a partir da questão técnica, você consegue, em função do uso da conexão da companhia, pegar todo o fluxo de dados, você pega também o MSN. Naquela época não tinha criptografia. E houve esse monitoramento, uma determinada evidência foi usada, se não me engano, por alguma demissão por justa causa. Isso foi anulado pela Justiça do Trabalho e foi dito claramente, olha, o que é pessoal, o que é da empresa, o que é da empresa, a obrigação, inclusive, de fazer esse controle. O que é pessoal, a proibição de se fazer esse controle em cima do que a gente conversou agora. Isso é compliance puro. A gente questiona e fala, Renato, dentro dessa questão de compliance, nós temos novidades por aí, nós temos novas aplicações, novos serviços, como o WhatsApp. E olha que interessante, vou começar de trás para frente. Então, muita gente fala, mas o WhatsApp já foi bloqueado no Brasil 4 vezes. Isso é polêmico, isso pode, isso não pode, etc. Eu devolvo essa questão, até no âmbito acadêmico, e digo o seguinte, bom, quem é que bloqueia o WhatsApp? Ou quem é que pode bloquear o WhatsApp? Vamos sintetizar em 2 pessoas? Então, de um lado, eu posso ter a própria ferramenta bloqueando. Por ordem de quem? Do dono da ferramenta. O WhatsApp é um serviço regulado? Não. Estou usando o WhatsApp como exemplo, tá? É um serviço regulado? Não. É um serviço de utilidade pública? Não. Tem o caráter de utilidade pública? Sim, mas pela lei não é. A lei exige alguns requisitos. Ah, mas Renato, nós somos mais de 100 milhões de usuários usando o WhatsApp, dependendo do WhatsApp, somos. Desses 100 milhões, quantos milhões leram os termos de uso? Quantos milhões? E agora vou fazer uma provocação mesmo. Quem é que pode impedir efetivamente do dono, vamos admitir que tem um dono, o dono daquela aplicação não regulada, simplesmente decida que a partir de amanhã o mercado brasileiro não é legal, eu sou o dono da minha companhia, vou desligar o WhatsApp. Estou falando nem em ordem judicial, estou falando do contrário. E aí eu devolvo a questão. Então, se existe esse risco, e efetivamente existe, não só com o WhatsApp, mas com outras aplicações também, com outros serviços também gratuitos, por que é que nós dependemos tanto disso, confiamos tanto disso e nos apoiamos tanto em cima disso? Isso é frágil e vulnerável. Ah, mas tem também a questão da ordem judicial. É a exceção. A ordem judicial é a exceção. A gente até pode, se der tempo, entrar nesse assunto, a gente contextualiza. Mas vejam que curiosidade. Será que eu estaria compliant, em conformidade, implementando a ferramenta WhatsApp na sua versão simples para uso comercial e colocando em risco a operação da própria companhia, do seu próprio negócio, pequeno, médio ou grande,
rodando em cima, dependendo da comunicação desta única ferramenta? É uma coisa para a gente pensar novamente. A tecnologia vindo com tudo, vamos lá, etc, etc. E o risco está aqui. Isso pode quebrar a empresa. Um dia, 2 dias, o WhatsApp fora. Se eu tiver só aquele canal de comunicação, dependendo da minha sensibilidade, eu posso quebrar. Mas aí é comportamento. Ah, mas Renato, eu posso processar o WhatsApp se acontecer isso? Até pode. São outros 500. Você provavelmente vai ganhar ação, inclusive, mas o WhatsApp não está no Brasil. Apesar do Facebook estar aqui, você teria. Mas se não tivesse, se fosse o Telegram, por exemplo, eu ganharia ação aqui e iria executar nos Estados Unidos, teria que nessa execução do que eu ganhei aqui, estar em conformidade com a lei americana, que são outros 500. Então fica complicado eu depender somente disso. A gente coloca em xeque o que realmente é compliance. Por isso que é importante os departamentos jurídicos analisarem junto com os outros departamentos técnicos, segurança da informação, recursos humanos e tecnologia da informação, os riscos efetivos no uso ou na dependência desta ou daquela ferramenta. Aqui até brinquei, né? Antigamente o bloqueio do WhatsApp era assim. E coloquei de propósito essa imagem. Um disco de plástico acrílico com cadeado de aço. É muito fácil quebrar esse bloqueio. Eu simplesmente pego o cadeado e dobro, ele vai quebrar o plástico e eu vou poder discar do mesmo jeito. Aqui eu quis mostrar uma outra questão para vocês. Não é tão simples você dizer, isso aqui não vai funcionar porque está rodando numa versão web, está na internet e daí por diante. E por aí vai. Vamos usar esse paralelo, quando a gente fala em vazamento de informações sigilosas e o compliance também. O que a gente sempre diz e reforça, em virtude do contexto atual do Big Data e dos riscos inerentes a esse contexto de uso, qualquer empresa tem que ter a seguinte percepção: os meus dados vão vazar ou já vazaram e eu não estou sabendo. E se vazar, eu estou preparado para administrar, muitos falam mitigar, né, mas gerenciar este vazamento? Esta é a grande pergunta, esta é a grande questão. Isto é estar em compliance, isto é estar em conformidade com a realidade técnica efetiva. Não vou relatar aqui exemplos, porque a cada dia nós temos N exemplos de vazamentos. Mas vamos lá. Esses aqui foram os fundamentos usados no monitoramento. Usei aqui o WhatsApp para ilustrar, voltando à questão da privacidade. Então, só para sintetizar, por que eu posso fazer monitoramento corporativo? O empregador tem o direito de controlar, gerenciar, regular aquilo que é dele, o sistema é dele, o uso é dele, etc. O empregador é responsável por aquilo que acontece perante o seu controle. Então, qualquer ato praticado pelos seus funcionários, em função do trabalho ou em razão dele, geram responsabilidade solidária, prevista em lei, está no Código Civil também. Isso também dá o direito dele tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo de prejuízo. E a própria questão da administração, do controle de tudo isso, que é uma parte administrativa mais ligada ao direito do trabalho. Aqui falamos da privacidade e vamos voltar. Eu citei aqui 3 situações para que a gente possa refletir um pouquinho nesta questão de conformidade e desta dificuldade. Então, primeiro, problema, segurança, mas eu vou mudar. Eu vou falar de insegurança da informação. Aqui o ambiente é técnico, a gente pode aprofundar um pouquinho. Todo mundo está aqui procurando segurança, mas o que nós vemos hoje é uma insegurança pelo simples fato da quantidade de variáveis que a gente tem, que gerenciam, ou que trabalham, ou que se conectam, ou que interagem com o fluxo de Big Data, com o fluxo de informações, o fluxo de dados. Software, por natureza, tem problemas. Comportamento, por natureza, tem problemas. Se a gente junta tudo isso, nós teremos problemas. Então, vira insegurança, não segurança da informação. Quando a gente tem essa cabeça voltada para a insegurança, né, partindo do princípio de que eu já tenho insegurança, fica mais fácil do que achar que eu tenho efetiva segurança. No direito tem uma questão que tem um instituto que é muito importante para você diminuir eventuais, ou tentar atenuar eventuais responsabilidades, que é a boa-fé. A boa-fé está intimamente ligada àquilo que o direito norte-americano chama de melhores esforços. Então, tudo que eu puder fazer para evitar um mal maior, isso vai ser levado em consideração num caso de insegurança da informação. Então, isso deve ser feito. Então, a gente pergunta, muitos profissionais aqui da área técnica, Renato, eu tenho a incumbência, a atribuição técnica de implementar programas, softwares, sistemas de proteção. Só que isso tem um custo. E não sou eu que pago. Quem me libera é o financeiro. Eu só peço. Isso é suficiente para afastar a minha responsabilidade pessoal? Sim. Se você identifica
requer, não é da sua atribuição, mas você tem esta evidência, isso vai afastar a sua responsabilidade. Você não pode ir além, na maioria dos casos. Isso quando não há participação da diretoria estatutária. Quando há participação da diretoria estatutária, qualquer diretor estatutário, sabendo desta questão e não agindo, ele pode ser corresponsabilizado. É uma situação específica presente na lei das sociedades anônimas. Problema 2. Então, aquilo que acontece sob os meus sistemas. Então, aconteceu algum ato ilegal, estou exemplificando aqui um assédio moral. Então, alguém que está ameaçando, extorquindo, xingando alguém, difamando alguém dentro dos sistemas da companhia, e a companhia toma conhecimento disso. Quando ela toma conhecimento, ela vai ter a obrigação de agir dentro das suas limitações, é claro. Se ela não agir, vai ser corresponsabilizada. Existem várias decisões também nesse sentido. É bom agir, até porque isso demonstra boa-fé, demonstra diligência e diminui também as possibilidades de reiteração desse tipo de conduta que não é saudável para o ambiente corporativo, nesse caso, o ambiente digital. Olha, a mulher ganha indenização após assédio do chefe no WhatsApp, em função daquilo que a gente falou. O WhatsApp não é para ser uma ferramenta corporativa, mas a gente usa. Muitos usam como ferramenta corporativa. Olha o que acontece, traz a responsabilidade. Nas mensagens trocadas no grupo, o superior chamava a subordinada de gorda, feia, tarará, tarará, tarará. Tá? Alguns outros artifícios. Isso gerou responsabilização. Problema 3, questões trabalhistas. Também é complicado hoje. O sujeito manda um e-mail às 3 da manhã, ou porque efetivamente estava trabalhando até às 3 da manhã, portanto fazendo horas extras se o cargo não for de confiança, ou porque colocou o despertador e quis se usar desse artifício para ganhar uma ação trabalhista e ganhar horas extras. Dependendo do foco da companhia, se a companhia quiser evitar isso, ela pode tecnicamente implementar bloqueios e colocar restrições legais nos regulamentos de horário de trabalho. Claro que algumas funções nós não teremos. Pelo contrário, nós teremos que ter a disponibilidade. Mas isso tem que ser levado em consideração, essa facilidade que existe hoje de estar online 24/7. Esse é um exemplo desses. Eu citei aqui 2 documentos que eu quero fazer referência. Eu tenho só agora 7 minutos. Muita gente fala em política, eu até mencionei aqui, política de segurança, política de privacidade. Para efeitos legais, o termo mais correto, mais forte, mais técnico, é regulamento, ou regulamentos, e não política. Política é algo geral, é algo de princípios, algo que vai regulamentar, que vai direcionar, implementar determinadas condutas, isso decorre de regulamentos e não de políticas. Claro que é bom sempre ter os dois em conjunto, mas o regulamento é tecnicamente mais adequado. Como é que se faz um regulamento? O que tem que ter um regulamento? O regulamento é um normativo geral, dentro das regras mais genéricas, também geral, genérico, e o detalhamento acontece com anexos, a partir da evolução da tecnologia. Então, até 3 anos atrás, não tinha o anexo do WhatsApp. Hoje pode ter o anexo do WhatsApp, o anexo do Telegram, daí por diante do Pokémon, se pode, se não pode, e daí por diante. Então, a gente tem o documento mãe e depois os anexos. O funcionário, o colaborador precisa assinar esse documento? Não. Mas ele precisa ter ciência que existem estas regras. Só isso. Tem várias formas de se dar ciência. Tudo que trafega, tudo que existe no mundo de software, no digital, no eletrônico, tudo serve como evidência. Tudo, por regra, vale como evidência. Uma mensagem de WhatsApp vale como evidência. Não existe uma restrição. A única restrição é se houver a obtenção dessas evidências de forma ilícita. A mais comum, a mais fácil da gente entender, é quando nós interceptarmos conversas de outras pessoas sem estarmos presentes naquelas conversas. Aí eu vicio a prova, não posso usar, posso até praticar crime. De resto, a regra é assim, eu vou ter validade, posso ter questionamentos, mas se houver esses questionamentos, aquilo foi falso, foi montado, etc., será resolvido em uma perícia no regular processo, no processo mais adequado. Mau uso de redes sociais, saindo do compliance. Então, eu estou em desconformidade, vou admitir que eu não tenha feito monitoramento, que também deve ser externo, né? Tenho que saber o que estão falando da minha empresa, quais são as tendências, as perspectivas, se existe algo fora do padrão, fora do normal, se vazou alguma informação. Isso é quase que obrigatório para qualquer empresa, fazer este monitoramento. Claro que dentro do ambiente público, jamais interceptando, como eu acabei de exemplificar. Aqui alguns exemplozinhos, casos práticos brasileiros ali no canto direito.
casos gerais, globais ali no meio, desde o sujeito que tira foto pisando na alface, a aeromoça que xinga, não sei se é a companhia ou os passageiros, enfim, está ali xingando todo mundo, o sujeito que mistura a sua preferência por um time de futebol, essa mistura se confunde com a sua atividade corporativa e com a empresa que patrocinava um time, ele torcia para outro, criticou o time que ele torcia e acabou prejudicando os interesses da empresa, enfim. Isso tem que sempre ser levado em consideração, seja na postagem, na colocação do conteúdo voluntário, seja no monitoramento do que as outras pessoas estão dizendo, que pode ser até eventualmente um colaborador. Bom, para encerrar aqui, que eu tenho só um minuto, como o risco hoje é intenso, como o Big Data é intenso, a gente faz tanta coisa a todo momento, e aqui eu ainda tenho 5 minutos, tá ótimo, então dá para terminar com tranquilidade. Como a todo momento nós estaremos e ficaremos conectados com outras pessoas, com outras aplicações, com outras empresas, até aquelas que nós não imaginamos e não sabemos, basta dar uma olhadinha nas autorizações que vocês deram, nas configurações de privacidade dos seus smartphones. Eu não estou nem falando em dolo, não estou dizendo que alguém vai descumprir, vai estar espionando ou ouvindo o que a gente está dizendo aqui. Não, mas pode haver uma falha. E falhas em software são cada vez mais comuns, infelizmente, dada essa complexidade. Isso pode quebrar uma expectativa existente de privacidade de qualquer pessoa, e essa quebra de expectativa pode gerar um registro. Esse registro, uma vez divulgado ou compartilhado, pode destruir a vida não só de uma pessoa física, mas também de uma pessoa jurídica, de uma empresa. Eu vou encerrar com um exemplo interessantíssimo de um julgado de uma corte americana, se não me engano, uma corte da Califórnia. Um sujeito foi para uma reunião, participou daquela reunião, pegou o seu smartphone, colocou no bolso, foi para o aeroporto, esperando o horário de embarque, sentou. Na hora que ele sentou, sem querer, no movimento de sentar, ele ativou o botão de descagem para o último número que ele tinha ligado, que nesse caso, nesse exemplo, era o número da companhia, vinculado a uma pessoa que tinha participado dessa reunião. E do lado dele estava um colega de trabalho. No momento da descagem, a ligação foi atendida e, naquele momento, a pessoa, comentando com o seu colega de trabalho, começou a fazer considerações sobre a reunião. E a outra pessoa, do outro lado, ouvindo licitamente, porque, em tese, ele discou, ainda que por um descuido. E ele começou a revelar alguns segredos, fazer algumas menções, algumas considerações até ofensivas, ruins para o negócio. O que é que aconteceu? O negócio, não me lembro se foi desfeito ou não saiu, alguma coisa assim. Eu sei que houve um prejuízo, a empresa cancelou, ele ficou sabendo o que aconteceu, tentou desconsiderar isso na Corte da Califórnia, e a decisão final, inclusive em segundo grau, foi o seguinte: nós não podemos dizer que nós não consideramos ou não sabemos que existem certos riscos, como, por exemplo, essa questão de você sentar sem ter um bloqueio e sem querer poder estar ativando um botão tão importante, que é o botão de ligação. Vamos trazer esse risco para todo tipo de interatividade que a gente tem hoje, que possa envolver uma quebra de privacidade. Isso numa atitude voluntária. Claro que numa atitude involuntária, olha, eu não fiz nada, eu deixei tudo fechadinho, mas houve uma falha de programação que me gerou um prejuízo. Claro, eu vou ter o direito de processar por essa falha de programação. Mas os riscos estão cada vez maiores. Esse é o alerta que eu faço. E falando da parte voluntária, se a gente estiver numa situação de maior relaxamento, vamos chamar assim, tipo final do evento, vamos tomar um coquetel, etc., ou com sono, então, se beber, não poste, não ligue, nem pense no WhatsApp, nem qualquer tipo de interatividade, nem mensagem, porque nós podemos nos arrepender, ou uma postagem equivocada, que seja um ponto final a mais, pode estragar toda uma vida digital, inclusive. Bom, encerrei por aqui e faço uma menção aqui, o Ângelo já fez, ao curso de Direito Digital do INSPER, quem tiver interesse. É uma turma intensiva, uma semana inteira, começa às 9 da manhã, termina às 18 horas. Próxima turma, dia 29 de fevereiro e termina dia 2. Aliás, desculpe, dia 30 de janeiro, termina dia 2 de fevereiro, lá no INSPER presencial. Para encerrar, oração da serenidade. Como tudo isso é muito complexo e traz muitas questões de conformidade, então que Deus nos dê serenidade para aceitar as coisas que a gente não vai mudar, coragem para a gente mudar aquilo que der para a gente mudar e sabedoria para nós equilibrarmos tudo isso. Encerro convidando a todos para que me sigam nas minhas redes sociais, Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook,
e Periscope para quem quiser, e também o Snapchat, que eu uso bastante. Todos serão muito bem-vindos. Quero agradecer, cumprimentar a todos pela organização, inclusive você, e encerrar estritamente no momento que levantou ali a plaquinha de tempo esgotado. Muito obrigado, um bom final de evento a todos. Um abraço.